bom dia, virtuosas, bom dia nesta quinta-feira. Vamos começar a nossa live, dose de fé diária, uma palavra de ânimo, uma palavra para te fortalecer, para encher o seu coração. Estamos em construção, né? Você tem ouvido eu falar isso aqui todos os dias, aprendendo a ser mulheres de Deus, mulheres segundo o coração do Senhor. Oi, Gabi, bom dia. Vem chegando, amadas, nós vamos aqui compartilhar uma palavra. Essa semana nós estamos falando sobre o inverno na vida da mulher virtuosa, né? Que é aquele tempo de deserto, aquele tempo que muitas das vezes a gente acha que vai dar errado, mas aí vem Deus e nos ajuda e nos ensina a ser resilientes. Oi, Keren, bom dia, amada. Então vamos, né, compartilhar dessa palavra. Já clica no aviãozinho aqui, compartilha aí com as suas amigas. Em nome de Jesus, vamos esperar a mulherada chegar pra gente começar. Enquanto isso, vamos adorando, né, gente? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Bom dia, Margarete, Elaine. Artigos feminino, como é seu nome pra eu te chamar pelo nome? Bom dia. Paz, amadas, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filha, eu vou te honrar. Deus vai honrar a nossa vida, né? Em nome de Jesus. Vou colocar o tema da live aqui hoje, o começo de uma nova história. Oi, Shirley ou Shirley que fala, né? Bom dia. Tudo bem, amada? Seja muito bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Essa live. Oi, Nayara querida, bom dia. O começo de uma nova história. Oh, glória, não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo te faltar. Oi, Stefânia, bom dia. A sua hora chegará, há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Vamos compartilhar, gente. Semeia aí essa live na vida de alguém. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Começar orando, agradecendo ao Senhor por mais esse dia. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa manhã, por mais essa oportunidade, agradecer ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada por essa quinta-feira, obrigada pelo nosso levantar. Eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo fale conosco, derrame da Tua presença, derrame da Tua unção, que uma nova história, meu Pai, seja escrita nessa manhã nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amadas, vamos começar com essa live. Gente, ontem a live foi uma bênção. Vou dar um resumão da live de ontem, né? Nós falamos que nós devemos aprender a não ser covardes, a não ser mulheres medrosas, mas sermos mulheres realmente que estamos ali alinhadas com o Senhor, mulheres corajosas, mulheres que se enxergam, né, segundo aquilo que o próprio Deus se enxerga. Oi, Cristina querida, seja bem-vinda, amada. Mulheres que não têm medo de fazer aquilo que precisa ser feito, mulheres que sabem amar o seu próximo, suportar o próximo com amor, mulheres que têm um espírito de equilíbrio, que tomam decisões assertivas. E hoje, nessa manhã, eu falei pra vocês, hoje e amanhã é os 2 últimos dias que nós vamos encerrar essa série de lives que nós estamos falando das 4 estações na vida da mulher virtuosa. Hoje e amanhã nós encerramos o inverno e eu quero encerrar com o começo de uma nova história. Eu quero encerrar esses 2 dias falando pra você. Por quê? Pra você voltar lá pra sua primavera. Porque a primavera não é o início de tudo, não é o começo do primeiro amor, não é o começo das boas obras, aonde a gente tá ali na presença de Deus. Então é daqui do inverno, você volta lá naquela primavera. Pra gente finalizar então o começo de uma nova história.
Deus sempre tem um começo para mim, para você, ou um recomeço, né, também. Eu poderia até falar, ao invés de o começo, o recomeço, né, da sua história, o recomeço da sua vida. Às vezes a gente passa por tanta luta ao longo do tempo, às vezes a gente está no mesmo problema durante tantos anos, que a gente acha que não tem mais solução. Às vezes aquele problema já se tornou meio que um problema de estimação, né? Você fica ali com aquele problema, você fica convivendo, você aprende a conviver com a dor. Já viu aquelas pessoas quando tem dores crônicas, essas dores de articulação, essas dores às vezes que é bem crônico mesmo, bem pontual. E aí não tem remédio que sare. Você aprende a conviver com aquela dor. Por quê? Porque não tem, infelizmente, às vezes a medicina não tem a cura, às vezes não tem o que fazer. Oi, Maíra, bom dia, amada. Às vezes não tem muito o que fazer e você aprende a conviver com aquela dor achando que você vai ter que morrer com aquela dor. Mas nessa manhã eu quero liberar uma palavra para você sobre a sua vida. Você não vai ter que mais conviver com essa dor. É hora de Deus te curar de verdade. É hora de Deus dar um fim, um basta para esse sofrimento. É hora de Deus escrever uma nova história na sua vida, te dar uma nova oportunidade. Eu sei que até hoje, às vezes, você vem carregando isso, você se acostumou com esse problema. É igual, às vezes, eu ouço de pessoas, Paula, quando se trata de relacionamento. Ah, meu marido não muda mesmo, tá tudo certo, eu já cansei de falar, eu acostumei com ele assim e não vai mudar, e sim vai morrer desse jeito. Às vezes você acha que você não vê mais, a pessoa bebe demais, tá, não, vai morrer bêbado, não adianta, não tem jeito. Às vezes você acha assim, não, eu nasci para ser pobre, para sofrer mesmo, eu vou morrer desse jeito. Então eu quero, primeira coisa, que você desconstrua essa ideia da sua cabeça, desconstrua essa crença que você tem, que é limitante da sua cabeça, de achar que você vai ter que ficar cultivando essa dor pro resto da vida, de achar que você vai ter que ficar aguentando essa situação pro resto da vida, porque hoje é dia de recomeçar, hoje é dia de você dar um basta nessa dor, hoje é um dia de você dar um basta nesse sofrimento. Nós vamos aprender aqui que Deus, ele tem sim poder e autoridade para mudar a nossa história. Nós vamos aprender nessa manhã que Deus tem sim um milagre que a gente precisa, que Deus, ele não só resolve algo que é pontual na nossa vida, mas como ele resolve algo que vai ser para a vida inteira. É algo que você vai aprender, vai te curar hoje, mas não é uma cura local, não é um cuidado só de agora, é algo que vai reverberar, que vai para o resto da sua vida, amém? Então abra o seu coração para isso. A Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 3, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Atos capítulo 3, no versículo 1, certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo, um homem tinha nascido paralítico. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola, como ele estava acostumado, ele estava ali para pedir esmola, ele estava ali por uma necessidade que ele tinha, de pedir esmola, ele precisava comer, ele precisava se alimentar. Então todos os dias pessoas colocavam aquele homem ali para mendigar. E a Bíblia fala que quando o coxo viu Pedro e João, ele pede como normalmente ele pedia, gente, para qualquer um, me dá uma esmola. Porém, quando Pedro olha firmemente para ele, Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro fala assim, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e anda. E em seguida, Pedro pegou a mão dele, pegou a mão direita do homem e o ajudou a levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. A Bíblia fala que esse homem coxo, esse homem paralítico, gente, ele nasceu assim, ele nasceu com aquele problema. A Bíblia não relata a idade dele, mas a gente pode ter uma certeza que esse homem já era ali, passado dos seus 30 anos. Era um homem velho, já bem mais velho de idade. E estava ali, como todos os dias, no templo, pedindo esmola. Aquele problema que ele passava, ele já convivia com ele há anos, com aquela mesma dor. Eu quero que você imagine isso. O cara não anda. É algo crônico, gente, não vai mudar.
Não ia mudar. Aparentemente, existem situações que a gente olha e na nossa humanidade a gente acha que não vai mudar. Nas nossas limitações, porque nós somos seres limitados. Infelizmente, nós somos limitados, a gente tem as nossas limitações. E às vezes nas nossas limitações a gente acha que não vai mudar. A gente acha que porque nasceu assim vai morrer assim. A gente acha que porque a situação a gente não dá conta de mudar, não tem como fazer nada. Então é impossível. Então aquele homem, ele convivia com aquele problema. Ele era levado todos os dias para a porta do templo. Isso nos mostra que o quê? Além dele ser paralítico, ele era dependente de alguém. Ele precisava de alguém para ajudá-lo. Quantas vezes na nossa caminhada existem alguns problemas que a gente passa na vida que a gente depende de outras pessoas para nos ajudar. Às vezes isso pode ter se tornado uma vergonha para você. Às vezes você fala assim, meu Deus do céu, eu preciso tanto da ajuda de alguém, eu sozinha não consigo lidar com esse problema, eu sozinha não estou conseguindo caminhar, na minha vida, resolver essa situação. Mas Deus, eu quero te falar nessa manhã, Ele nunca te deixa sozinha. Ele levanta pessoas para te ajudar. Ele levanta pessoas na sua caminhada que vão te apoiar. Ele levanta pessoas na sua caminhada que vão te direcionar para que você esteja onde Ele precisa que você esteja. Talvez você fale assim, nossa, ele era levado todos os dias para mendigar, sim. Mas se ele não estivesse lá nesse dia que Pedro e João passaram por ali, ele talvez nunca teria recebido a sua cura. Você entende a importância de você não desistir na sua caminhada? Você entende que porque existem problemas que por mais difíceis que sejam, eles estão de certa forma também conectados ao propósito de Deus na sua vida? Às vezes você reclama dessa situação, você se envergonha dessa situação, você tem medo por aquilo que você tem passado, mas isso tudo está conectado ao propósito que Deus tem para você. Então não se envergonhe, não tenha medo, não ache que você está perdida no mundo, está sozinha, não está. Isso é um processo que você está passando, mas que de alguma forma lá na frente você vai entender. Deus vai colocar uma nova história para você. Lá na frente Deus vai te conectar com pessoas certas. Se você não desanimar, se você não desistir, se você continuar na caminhada apesar das dificuldades, apesar do problema. Aquele que desiste, amado, ele não alcança a vitória. Aquele que desiste, ele não alcança a graça de Deus na vida dele. Por quê? Porque ele desiste. Quantas pessoas você conhece na sua caminhada que desistiram? Quantas pessoas você conhece que lá atrás a pessoa tinha tudo para dar certo, a pessoa era inteligentíssima, a pessoa era uma pessoa alegre, a pessoa tinha tudo. Você falava assim, nossa, fulano vai longe. E a pessoa não chegou um quarteirão na frente. Por quê? Porque ela não acredita às vezes nela. Porque apesar da dor ela não consegue caminhar. E eu quero te dar essa palavra nessa manhã. Pode estar doendo, pode estar sangrando. A coisa pode estar difícil. Continua, amada. Continua firme, continue perseverante, não desanima no meio da caminhada, seja fiel, seja constante naquilo que você está fazendo, porque uma hora a tua hora vai chegar, uma hora o seu sofrimento ele vai acabar. Então aquele homem, ele passava por humilhação, ele passava por vergonha, ele ficava ali exposto naquela condição de mendigo. Quantas pessoas, amadas, entraram e saíram daquele tempo sem nunca ter olhado na cara daquele homem? Quantas pessoas às vezes olhavam aquela dor e aquele sofrimento e nunca deram esmola para aquele homem, nunca o ajudaram, nunca pensaram assim, gente, vamos tirar ele da porta do templo, vamos colocar ele para dentro do templo, para ele orar, vamos trazer ele aqui para ele orar, vamos orar por ele. Será que isso existia naquela época? Será que naquela época as pessoas elas enxergavam? Porque às vezes é assim, a gente passa por situações que tem pessoas que sabem que você está passando, mas elas vão te ignorar. Tem pessoas que elas não estão nem aí com você e você fica sofrendo com aquilo. E você às vezes se sente muitas das vezes menosprezada, se sente humilhada, porque as pessoas são indiferentes à sua dor. Quando as pessoas olham para você, amada, e elas não dão nada por você, elas são indiferentes a você. Mas nessa manhã eu quero te dizer, você pode estar vulnerável, mas Deus vai te curar. Deus vai transformar essa situação. Deus vai mudar e vai começar uma nova história com você. E é muito interessante que as pessoas que passavam ali naquele templo, a maioria não o ajudavam, não entendiam, ou simplesmente achavam que é só mais um mendigo. Às vezes as pessoas olham pra você, é só mais uma mulher que passa por problemas e tá tudo certo. Não, é só mais uma, não, para. Às vezes as pessoas até te chamam de fresca, não, você é fresca demais. Para com isso, você tá muito fresca.
Todo mundo passa por isso. Isso aí é normal, daqui a pouco passa. As pessoas, elas são ignorantes quanto à nossa dor. Só que Deus, ele não nos ignora. Então você vai perceber que existe um momento que Deus levanta duas pessoas, Pedro e João, para estar ali com aquele homem. Gente, eu acho incrível que a primeira coisa que Pedro fala para aquele homem, quando ele pede a esmola, é: olhe para nós. Ei, olha aqui. Pedro fala: olha para mim. Sabe por que Pedro fala: olha para nós? Porque a direção que aquele homem olhava era a direção contrária daquilo que Deus tinha para ele. Ele olhava para baixo, ele olhava para o chão. Ele não olhava para as pessoas. Você já viu às vezes, normalmente, quando a gente vê mendigo, ele não te encara nos olhos. Ele te pede esmola, normalmente estendendo a mão, olhando meio que de lado, meio que para baixo, mas nunca olhando para você. E Pedro, a primeira coisa que ele resgata naquele homem é a identidade dele, de falar: olha para nós. Eu não te vejo como um mendigo. Eu não te vejo só como mais um que está aqui nessa porta. Eu não te vejo como todo mundo te vê. Olhe para nós, olhe para nós, olhe para cá. Olhe para o céu agora. Por que olhe? Porque você está para baixo, olhe para cima. Você lembra que eu falei que existe uma vantagem quando a gente está no fundo do poço, que só existe uma direção para olhar, e é para o céu, é para o alto, é para cima. E Deus está falando: olha para cá. Olha pra mim. Você tá olhando para as pessoas, você tá se importando com aquilo que as pessoas estão falando, você tá olhando pra tua humilhação, pra tua dor. Olhe pra mim nessa manhã. Me encare aqui agora. Muda a direção do teu olhar. Às vezes as coisas não estão dando certo na sua vida porque você está insistindo na mesma direção. Você está insistindo, dando murro em ponta de faca com a mesma coisa. E Deus está falando: olha pra mim. Tira o olho dessa situação. Para de ficar se colocando, se vitimizando nessa situação, nessa dor que você está passando. Muda a direção um pouco. Muda a estratégia. Amada, você está vendo que essa estratégia que você está fazendo não está dando certo, então muda. Ah, Paulo, eu já falei, eu já briguei, eu já tentei, então não deu certo? Muda. Muda, muda, muda. A Elaine tá falando: eu sou forte, eu vou vencer, pois Deus tem uma nova história pra minha vida. Sim, Elaine, Deus tem uma nova história. Oi, Monique, querida. Deus tem uma nova história pra você, amada. Deus tem uma nova história pra cada uma de nós. Então mude a direção, mude a estratégia. Quando Pedro fala pra ele, Pedro fala: olha pra nós. Muda a tua perspectiva agora. Você tá olhando pro chão, mas não, olha pra mim. Sabe, a gente tem que aprender que para mudar de vida, para transformar a situação que a gente está vivendo, a gente vai ter que mudar a nossa direção, a gente vai ter que mudar de atitude, a gente vai ter que ser mulher forte o suficiente, amada, para nesse deserto a gente tomar a direção que precisa ser tomada, a gente tomar decisões que precisam ser tomadas. Quantas vezes você fica adiando uma decisão na sua vida por medo? Você tem medo. Você não toma decisão porque você, não vai mudar mesmo, então não vou fazer nada, não vou falar nada. Você fica com medo de falar alguma coisa. Você fica com medo de mudar. Não tenha medo. Não tenha medo, porque se não tá dando certo, vai ter que dar certo de outra maneira. Se você já falou e não der certo, vai ter que dar certo de outra forma, vai ter que dar. Então chega de olhar para baixo, chega de andar, sabe, se sentindo aquela pessoa humilhada. Você não é humilhada, amada. Você é filha amada de Deus, você tem que andar com a cabeça erguida, como eu falei para vocês ontem. Ergue a tua cabeça, ergue a tua coluna, olha para cima, olha para o Senhor agora. Naquele momento ali, aquele homem, ele olha para Pedro e ele espera, a Bíblia fala, receber uma esmola. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Quando ele olha para Pedro, ele está esperando receber uma esmola. Só que Pedro, ele presta bem atenção naquela situação. Esmola, gente, era uma necessidade que aquele homem tinha. Dinheiro era uma necessidade que ele tinha. Só que eu quero colocar uma palavra, liberar uma palavra nessa manhã. Deus não tem compromisso apenas com as nossas necessidades. Deus tem compromisso com a nossa prioridade. Por que Pedro não dá dinheiro para aquele homem? A necessidade dele poderia ser o dinheiro, mas a prioridade dele não era aquela. Aquele homem, ele precisava andar. Aquele homem precisava deixar de ser paralítico. É por isso que Pedro vira para ele: eu não tenho dinheiro para te dar, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu carrego, aquilo que eu tenho, que é muito mais do que lidasse apenas com a tua necessidade
prioridade de agora, mas é aquilo que vai te dar o começo de uma nova história, é aquilo que vai mudar para o resto da tua vida. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, levanta e anda, levanta e anda. Isso vai mudar a sua vida. Não é só a tua prioridade no momento, não é só a tua necessidade, mas é aquilo que é a tua prioridade. Deus tem prioridade com o seu futuro, com aquilo, minha amada, que não vai mudar só na sua vida agora, mas é aquilo que vai mudar para o resto da tua vida. A bênção dele não é só para agora, a bênção dele é para o resto da tua vida. A partir daquele momento que aquele homem consegue andar, gente, ele consegue trabalhar. A partir do momento que aquele homem consegue andar, ele começa a correr atrás dos seus próprios sonhos. Você está me entendendo isso? Que Deus, ele tem compromisso com o quê? Com a prioridade da nossa vida. E o que tem sido prioridade para você? Porque às vezes, oi Robertinho, oi Alexandra, bom dia, amadas. Às vezes você está com o olho só na tua necessidade. E você não pensa as coisas a longo prazo. O que eu quero a longo prazo com essa situação? Eu sempre falo isso, gente. A gente tem que começar a olhar para a nossa vida a longo prazo. E não a curto prazo, e não na necessidade do momento. Aquele homem, a necessidade dele poderia ser pedir esmola. Mas Pedro atende não só a necessidade. Pedro olha para o futuro dele e fala, eu vou mudar a tua história. Eu não, Deus vai mudar a tua história. Sabe por que Jesus, ele sempre tinha isso? Todas as vezes que Jesus chegava diante de um cego, diante de um coxo, a pergunta que Jesus mais falava, o que queres que eu te faça? Às vezes parece, gente, que é algo muito óbvio. Se você está com uma enfermidade, tá? Ele chega diante de um cego. O que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Gente, o cego tá ali. Parece óbvio que ele quer ver. Parece óbvio, é muito óbvio. Mas por que ele pergunta o que queres que eu te faça? Porque ele tem compromisso, sabe, com aquilo que a gente pede. Jesus, ele vai fazer não só aquilo que a gente pede, mas ele tem um compromisso não só com a nossa necessidade, mas é aquilo que é a prioridade. O cego, quantas vezes Jesus chegou diante de um cego que estava ali pedindo esmola? E aí eu vou te falar uma coisa, a necessidade, às vezes, Jesus, eu quero dinheiro. Jesus, eu quero uma casa para morar, porque eu sou mendiga, eu estou mendigando na rua, não tenho onde morar, eu quero uma casa para morar. Não, Jesus, eu quero ver. A minha necessidade maior, a minha prioridade é a minha visão. Eu quero ver, eu quero andar, eu quero ser curada, de verdade. É isso que Deus quer fazer na sua vida, amada. Eu quero que você guarde isso, que Deus, ele quer resolver aquilo que vai definir o seu futuro. Deus quer resolver aquilo que vai definir o nosso futuro, não é só o nosso presente, não é só a necessidade do momento. Deus, ele quer transformar a situação de forma o quê? Que defina o nosso futuro. Jesus, ele divide exatamente a necessidade da prioridade. Eu sei que você necessita de dinheiro, mas a prioridade é a tua cura, é você enxergar, é você andar. É você sair dessa tua zona de conforto agora, amado, e você ir à luta. Eu sempre falo, aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Por quê? Porque ele te dá braço, ele te dá perna, ele te dá inteligência, ele te dá saúde para você poder trabalhar. Gente, se Deus é um Deus tão criativo, por que nós não vamos ser criativos também? Se Deus é um Deus que fez o universo inteiro apenas pela sua palavra, por que nós também não podemos criar a nossa realidade profetizando bênção? É por isso que Deus fala, e às vezes a gente não tem essa compreensão, às vezes a gente acha que é muito simples, né? Porque Deus fala assim, ó, o poder da vida e da morte está na sua língua, aquele que a ama vai comer do seu fruto. Olha o tanto que isso que Deus está trazendo para mim, para você, amada, é muito sério. Eu quero que você abra a tua mente para isso agora. Deus está falando para mim, para você. Você tem o poder na ponta da língua, da vida e da morte. O que você tem profetizado? O que você tem falado? O que você tem declarado sobre os seus filhos? O que você tem falado para o teu marido? O que você tem falado para você mesma? Às vezes você fala, não, eu sou fracassada, eu sou derrotada, minha vida nunca vai dar certo, a minha vida é uma merda mesmo, e é isso aí, meu casamento já deu errado mesmo, isso aqui já não tem mais jeito. Amada, o poder da vida e da morte está na tua boca. Profetiza vida, começa a falar, começa a enxergar, começa a declarar uma nova realidade. É o começo de uma nova história. Começa a declarar, Senhor, eu declaro o começo do novo. Eu declaro a prosperidade, eu declaro a cura. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que Satanás não tem poder sobre a minha vida. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha casa. Começa a declarar.
Começa a criar na tua vida uma atmosfera espiritual tão grande que você começa a profetizar e a ver. Deus, vai acontecer o meu milagre. Eu creio, eu profetizo. Vai acontecer o meu milagre. Eu creio que essa situação vai mudar, que vai mudar a minha realidade. Mas o problema é não. O problema, sabe qual que é nós? É que a gente não tem essa coragem de falar. A gente tem coragem muito mais, gente, para murmurar, para reclamar, para se vitimizar, para se inferiorizar, para achar que a gente não é capaz, para achar que a situação é essa mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, é assim, pronto. E não, você pode mudar a tua realidade. Deus, ele tem compromisso com você. Deus, ele não é inerente à sua dor, ele não fica ignorante à sua dor. Deus, ele não é indiferente àquilo que você passa. Deus não é indiferente a essa situação, ele sabe que você está passando. Mas você precisa se posicionar. Você precisa realmente tomar posse daquilo que ele já liberou sobre você. O que mais que você quer que ele faça? Me fala nessa manhã. O que você quer que Deus te faça? Você quer só esmola? Às vezes você espera tão pouco de um Deus tão grande. Às vezes você fica aí pedindo tão pouco de um Deus que criou o universo inteirinho para você. De um Deus que disponibiliza tudo para você. Por que a gente espera tão pouco de Deus? Às vezes você coloca suas expectativas tão grandes em pessoas. Pessoas essas que te frustram. Pessoas essas que na mesma hora que te ama, não te ama mais. Pessoas essas que na mesma hora que fala bem de você, fala mal. Mas aí quando vai pra Deus, você quer transferir toda essa sua revolta que você tem com as pessoas pra Deus também. Você acha que da mesma forma que as pessoas te enganam, Deus vai te enganar. Você acha que da mesma forma que as pessoas prometem e não cumprem, Deus vai prometer e não vai cumprir. E com Deus não é assim. Deus, aquilo que ele promete, ele cumpre. Deus, ele tem compromisso sim com a verdade na nossa vida. Ele tem compromisso. Se ele falou, deixa eu te falar, ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração hoje. Eu não sei como que você tem enfrentado a tua realidade. Eu não sei como que você tem declarado as coisas dentro da tua casa. Eu não sei como que você tem agido, tem tido atitude diante desse problema. Mas eu tô te ensinando nessa manhã. Abre a tua boca e começa a declarar a verdade de Deus sobre a sua vida. Começa a profetizar. Uma menina me mandou mensagem na caixinha de perguntas essa semana. Eu acho que foi anteontem. Foi. Eu abri a caixinha de perguntas na terça. E aí ela falou assim, não consigo orar. Eu falei assim, quando a gente não consegue orar, sabe o que você vai fazer? Porque às vezes você passa por esse momento que você tá com aquela frieza espiritual tão grande que você não sabe nem como falar com Deus. Às vezes, né, pela culpa também, você se sente às vezes longe, limitada. Eu falei pra ela assim, pega a palavra, ora a palavra. Vai lá em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai lá e ora a palavra, declara na sua vida, mas ora em voz alta, tá? Vai aqui em Salmos 23, vai lá, começa a andar na sua casa lendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, eu tô fazendo essa oração diante do Senhor agora. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Senhor, o Senhor vai me dar descanso no meio dessa luta. Senhor, o Senhor vai me dar descanso no meio dessa situação. Senhor, o Senhor renova as minhas forças e guia-me pelo caminho certo, como o Senhor me prometeu. Pai, talvez hoje eu tenha andado por caminhos errados, mas o Senhor vai me colocar no caminho certo. O Senhor vai me guiar, Senhor Deus, segundo o teu coração. Deixa eu te falar, você não sabe orar, não? Pega a Bíblia. Declare isso daqui na tua casa todos os dias. Para de querer só ser aquela pessoa que quer pegar a palavra pronta. Para de ser aquela pessoa que só quer ligar na internet, olhar um vídeo, olhar alguém falando e seguir aquilo que a pessoa fala. Vai seguir aquilo que a palavra de Deus fala, amado. Você gasta com tanta coisa, você gasta tempo com tanta coisa, mas às vezes com Deus, que vai mudar de fato a sua vida, com aquilo que realmente vai trazer transformação, você não quer gastar. Você não quer gastar tempo com o Senhor. Então vai para a palavra e ora a palavra sobre você. Fala, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que isso daqui vai mudar a minha realidade. É isso daqui que vai mudar, Senhor Deus, que vai transformar a vida do meu marido. É isso daqui que vai transformar a vida dos meus filhos, que vai tirar meus filhos do meio das drogas, do meio da prostituição, do meio da promiscuidade. É isso daqui, Senhor Deus, que vai trazer alimento para minha mesa, que vai prosperar, que vai me enriquecer. A bênção de Deus, ela enriquece e ela não causa dor. Olha aqui que a Bíblia fala. A bênção de Deus enriquece e não causa dor. Se tá te causando dor, não é de Deus. Não é de Deus para sua vida. Amada, se livre disso hoje em nome de Jesus.
Jesus. Se livre dessa situação hoje em nome do Senhor Jesus. Por quê, Paulo? Porque a bênção de Deus, ela não causa dor. A bênção de Deus, ela enriquece a nossa vida. E quando a gente fala de enriquecer, não é só em dinheiro, não, gente. A prosperidade é você ter uma vida abundante. Abundante em todos os aspectos. Você ter uma vida emocional curada. Você ter uma vida espiritual ativada. Você ser uma mulher que sabe quem você é. Que é conectada com a tua verdadeira identidade, com a tua essência. Sabe que você não é resultado. Lembra que ontem eu te falei isso. Você não é resultado da tua história de vida. Você é as suas escolhas. Você é resultado das suas escolhas. Escolha hoje escrever uma nova história. Escolha hoje já não ficar mais mendigando. Deixa eu te falar uma coisa. Não se há notícia desse homem ter voltado a mendigar na porta do templo. Olha isso, amada. Olha isso, não se há notícia. Por quê? Porque não tem lógica. A pessoa foi curada. O paralítico que era de nascença daquele jeito, agora ele está curado, ele está andando. Sabe o que a Bíblia fala? Que no momento em que ele é curado, Pedro pega na mão dele, ajuda ele a levantar. Em um salto, gente, ele saltou de alegria. Ele entra para dentro do templo e começa a louvar e a glorificar o Senhor. Sabe o que eu aprendo com esse homem? Pode ser que várias pessoas ali não se importaram com ele. Pode ser que muitas pessoas não esperavam que ele ia sair daquela situação. Quantas vezes as pessoas passaram por ali e ignoraram a presença dele, ignoraram a dor dele, ignoraram quem ele era. Quantas pessoas não sabiam nem o nome daquele homem, nem da onde que ele saía, nem onde que ele morava, mas ele não se importou. Ele simplesmente entrou no templo e adorou e glorificou a Deus. E às vezes, amada, a gente perde a oportunidade. Por quê? Porque aí Deus vai lá e cura, aí você quer ir lá e falar, tá vendo? Deus me curou, Deus me transformou. Você quer tirar satisfação com as pessoas, você quer às vezes se vingar das pessoas que te feriram, enquanto aquele homem nos ensina, não se vinga não, não perde seu tempo não. Amada, apenas deixa o teu testemunho ser a prova o suficiente daquilo que Deus fez pra você. Para de se importar com as pessoas. Para de se importar com quem te feriu. Para de se importar com quem te menosprezou. Para de se importar com quem te ignorou. Não volta lá não, amada, para poder falar, para poder se justificar. Mas louve a Deus. Não se tem notícia desse homem mais mendigando. Você sabe por que não tem? Porque uma vez que Jesus entrou na vida dele, a vida dele nunca mais foi a mesma. Uma vez que ele foi curado daquilo que comprometia o futuro dele, ele nunca mais foi o mesmo. A gente vê nessa atitude dele de entrar no templo glorificando a Deus, agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigada porque eu fui curado. Eu nasci coxo, mas hoje eu não sou coxo mais. As pessoas podem ter me conhecido como mendiga, as pessoas podem ter me conhecido como aquela que tinha tudo para dar errado. Mas hoje elas vão ver, elas vão testemunhar o Deus que eu sirvo. Elas vão testemunhar que as minhas limitações humanas, elas podem até ter me tentado contra mim até agora. Mas quando a mão de Deus entra, amada, não existe limitação mais, não existe problema mais que Ele não resolva. E a nossa vida nunca mais é a mesma. Eu quero que você guarde essa palavra nessa manhã. É um começo de uma nova história na sua vida hoje. É um começo de uma nova história. Deus está te levantando hoje na sua casa para você glorificar Ele. Deus está te levantando hoje no seu trabalho para você glorificar Ele. As pessoas, amadas, você não vai precisar nem de falar. E eu acho isso incrível, que Paulo nos ensina isso muito, muito, muito mesmo. Às vezes a gente acha que pregar a palavra, que ser crente é você ficar o tempo todo falando para as pessoas, oh, Jesus te ama, Jesus vai te salvar, sai desse pecado, sai aí dessa iniquidade. E na verdade não, o seu testemunho, ele fala por si só. As pessoas de olhar para a tua vida, elas já vão ver, amada, a diferença que você carrega, o brilho que você tem, a glória de Deus refletindo sobre você. Deus vai te prosperar de uma tal forma que as pessoas vão falar assim, meu Deus, o que aconteceu? Que hoje a Margarete vive uma outra realidade de vida, que hoje a Kellen e o Carlinhos vivem uma outra realidade, que hoje a Isadora, a Simone, a Lígia, todo mundo que está aqui nessa live, hoje Deus te deu uma nova realidade. Às vezes para você, amada, se torna incompreensível hoje. A sua dor pode ser incompreensível hoje, mas amanhã, bem breve, Deus vai te usar com essa mesma dor, esse mesmo problema para glorificar o nome dele, para mostrar que foi ele quem fez, para mostrar que ele é Deus na sua vida e que não existe limitação. Você pode ter nascido com esse problema, mas Deus vai usar esse mesmo problema para te curar e para glorificar o nome
começo de uma nova história. É o começo. Eu quero que você guarde isso no seu coração. A tua dor, ela vai ser aonde Deus vai usar o teu propósito para alcançar a vida de outras pessoas, para curar a outras pessoas, para mostrar que pode sim, que é possível sim sair desse problema. Sabe? Não se sinta limitada. Não se sinta. Não se sinta humilhada. Não se sinta. Não ache, não ligue para a indiferença das pessoas, porque as pessoas são indiferentes. As pessoas, cada um quer cuidar de si, né, gente? Essa é a verdade. Cada um tá preocupado com o seu próprio umbigo, com os seus próprios problemas. Mas não ligue para isso. Deus está te vendo. Então não desista. Não desista da sua vida. Não desista. Não desista. Não desista. Não queira se vingar de ninguém. Não plante. Não deixe que as pessoas plantem rancor no seu coração, mágoa. Não deixa. Arranca dentro de seu coração hoje toda dor, toda mágoa das pessoas que te feriram, das pessoas que te humilharam, das pessoas que não se importaram com a tua dor. Arranca. Faz igual aquele coxo que num salto de alegria ele levantou e ele glorificou a Deus, e o testemunho dele já era o suficiente para calar a boca daquelas pessoas todas. O testemunho dele era o suficiente para calar todo mundo que o feriu, para calar todo mundo que um dia não quis dar esmola para ele, que um dia nem olhou na cara dele, nem olhava. O testemunho dele foi o suficiente. O seu testemunho, a tua perseverança, a tua alegria, o fato de você não desistir, já será motivo suficiente para as pessoas conhecerem o Deus que você serve, para as pessoas verem um milagre na sua vida. Amém? Vamos orar nessa manhã? E amanhã, gente, nós vamos finalizar essa série de lives e eu tenho uma surpresa para vocês. Amanhã eu vou falar a respeito do nosso cronograma de agosto. E tem muita coisa aí boa chegando, tá? Muita coisa boa chegando. Eu já vou dar um spoiler para vocês. A gente vai ter a imersão no mês de agosto, ela é online. Uma nova mulher, liberte-se das suas prisões. É uma imersão de 2 dias que a gente vai ter um encontro online em agosto. Então eu quero que você abra o seu coração. Nós vamos ter o Clube da Mulher Virtuosa também, que tá incrível. Então eu quero que você abra o seu coração. Eu vou contar tudo em detalhes amanhã, tá? Olha o que ele fez comigo. Eu quero que você feche seus olhos aí nessa manhã. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, qual que é a sua história. Algumas de vocês eu conheço porque vocês compartilham comigo no direct. Algumas são minhas alunas lá da Jornada Cura Você. Algumas fazem terapia comigo. Mas pra você que eu não conheço também, amada, Deus te conhece, Deus sabe. Deus sabe da tua dor, Deus sabe do teu problema. E Ele vai mudar a tua história. Um pouco de morte. Feche seus olhos aí, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor venha, meu Pai, sobre a vida de cada uma de nós. Que o Senhor, meu Pai, venha escrever uma nova história para cada mulher, meu Pai, nesta manhã. Quantas estão aqui, Senhor Deus, que passaram por humilhações, por problemas, Senhor Deus, que já tem tantos anos, meu Pai, que elas passam por esse mesmo problema, por essa mesma dificuldade. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor muda a realidade dela hoje. Assim como o Senhor mudou a realidade daquele coxo, daquele paralítico, meu Pai, que nasceu com aquele problema, mas não morreu com aquele problema. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, salva a nossa vida. Que o Senhor transforma, meu Pai, em nome de Jesus, essa situação. Que o Senhor, meu Pai, venha levantar pessoas que vão nos ajudar na nossa caminhada. Pessoas, Senhor Deus, que vão caminhar conosco. Pessoas que vão nos conectar, meu Pai, ao nosso propósito. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Graças eu te dou por nessa manhã, meu Pai. E eu creio que grandes coisas estão por vir, meu Pai. Que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu peço ao Senhor, traga cura para esse coração. Tira toda dor, toda amargura, todo rancor, toda tristeza, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, coloca alegria nesse coração, coloca paz, coloca segurança, coloca esperança, meu Pai, sobre a vida dessa mulher. Esperança de dias melhores. Esperança, meu Pai, que o Senhor ainda está com ela e que grandes coisas vão acontecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Amada, creia nessa palavra. Olha o que Deus fez. Eu quero que você creia que Deus vai fazer isso contigo hoje. Essa música se chama Escrita pelo Dedo de Deus. Oi, Ju. Bom dia, amada. Deus escreve uma nova história para nós. Paulo, eu não tenho amigo nenhum. Você tem Deus. Você tem Deus. E Ele te basta. E Ele te basta. E Ele te basta. E Ele te basta. Em nome de Jesus, amém? Vamos semear, tirar a foto, o print pra gente postar nos stories? Junte suas forças e clame a Deus. Ai, eu amo essa música. Tira o print aí, me marca lá nos seus stories. Marca aí, fala, vem participar da live com a gente. Escuta isso. E agora eu tenho vida e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Gente, uma história linda Deus tem pra você, escrita pelo dedo dele, escrita por ele mesmo. E aqui eu encerro essa live te falando uma coisa. Aquele homem, ele nasceu paralítico, ele nasceu com aquele problema. Não foi ele que ocasionou aquele problema na vida dele. Ele nasceu, mas ele não morreu daquele jeito. Ele não morreu paralítico. Ele morreu, amada, curado de toda a tua enfermidade, de toda a sua dor. E eu vou te falar isso nessa manhã. Eu te encerro a live aqui. Essa dor que você passa, esse problema que você passa, você não vai morrer com ele. Você não vai morrer nessa dor. Você não vai morrer com esse problema. Deus vai transformar a sua vida por completo. Guarde isso no seu coração. Deus vai transformar essa situação. E você vai viver grandes coisas para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amanhã não perde. A última live dessas 4 estações. Foram 4 semanas com lives poderosas. Então não perca a última live. Que amanhã nós vamos falar, vou dar já falar para vocês um pouquinho a respeito da vida de Pedro. Como Deus transformou a vida de Pedro. Como Deus deu uma nova história. Aqui eu falei, o começo de uma nova história. É o começo de uma nova história, não só para o coxo, para o paralítico, mas amanhã você vai ver o começo de uma nova história na vida de Pedro. E como Deus o transformou. Como o inverno na vida de Pedro passou. E hoje ele é um dos maiores apóstolos de Cristo que a gente tem na palavra. E você se tornará uma das maiores mulheres da tua família, que vai levar a palavra de Deus, que vai transformar essa situação em nome do Senhor Jesus. Amém? Beijo no seu coração. Eu vou deixar a live salva. Se você perdeu a live, assista do começo. Compartilha nos seus stories. Compartilha com uma amiga, que eu tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Uma excelente quinta.